Olhe para você, para quem? Tá. Meu nome é Ari, sou médico, sou militante do PSTU, participo do Fórum Popular de Saúde de São Paulo. E hoje eu quero falar um pouco sobre o programa Mais Médicos que o governo Dilma lançou há alguns dias. A Dilma, junto com o ministro Padilha, lançaram um programa Mais Médicos para responder ao clamor das ruas. A população está cansada do caos na saúde no Brasil. Do ponto de vista da saúde privada, as pessoas pagam convênio, não conseguem um atendimento de qualidade e, quando se aposentam, não conseguem mais pagar o convênio. Na saúde pública, não encontram as consultas que precisam, não encontram os exames que precisam, demora muito para conseguir uma cirurgia, demora muito para conseguir uma tomografia. Isso acontece porque o Brasil gasta muito pouco com saúde. A Dilma lançou esse programa para responder essa situação. E do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PSTU, ela já parte de um diagnóstico errado. Ao dar o nome de Mais Médicos para o programa, ela está dizendo que o problema da saúde no Brasil é a falta de médicos. Não, não é a falta de médicos. Existem lugares em que falta médicos, mas faltam enfermeiros, faltam psicólogos, faltam assistentes sociais, falta uma série de profissionais, faltam laboratórios, faltam hospitais, falta tudo, porque falta dinheiro para a saúde. E por que falta dinheiro para a saúde? Porque o governo prioriza outras coisas. Prioriza, por exemplo, pagar a dívida pública. O governo federal gasta 44% do seu orçamento para pagar a dívida pública. Portanto, não gasta com saúde. Por exemplo, no ano passado foi votada a Emenda Constitucional 29, que deveria definir o mínimo de gastos que o governo deve fazer com saúde, e foi retirado dessa emenda a parte mais importante, que dizia que o governo federal tem que gastar 10% do orçamento com a saúde. Isso por ordem da presidente, com a anuência do ministro. O programa Mais Médicos tem um apelo popular, tem na verdade, um programa eleitoreiro, oportunista, preocupado com as eleições do ano que vem e não preocupado com melhorar a estrutura da saúde. É um programa que ataca o direito dos trabalhadores médicos, porque o salário não será um salário, será uma bolsa, não haverá direitos trabalhistas, não tem 13º, por exemplo, não tem direitos previdenciários. Em segundo lugar, a Dilma e o Padilha dizem, e está escrito isso no projeto, que vão trazer médicos de fora do Brasil, portugueses, espanhóis, cubanos, sem precisar apresentar a certificação deles, ou seja, vão trazer médicos que não se formaram aqui, que a gente não conhece a procedência, para atender a população. Obviamente não vai atender a população rica ou da classe média, vai atender a população pobre. Então, é uma concepção de SUS pobre para os pobres, né? Nós defendemos que esses médicos que vêm de fora têm que prestar uma prova para, de fato, comprovar que têm conhecimentos técnicos. Veio junto com isso uma proposta de estender o curso de medicina por mais 2 anos, e esses 2 anos seria um trabalho obrigatório no SUS. Então, nós vamos colocar estudantes para atender a população no SUS, né? De novo, entra o problema de qualidade do trabalho. Quer dizer, quem vai supervisionar esses estudantes nessas regiões tão longínquas, nessas periferias tão distantes, né? Mais uma vez, a concepção de SUS pobre para os pobres. Nós somos contrários a isso. Os médicos são importantes no atendimento à saúde, mas são necessários outros profissionais. E o programa não fala absolutamente nada sobre isso. Não adianta colocar um médico e não colocar um enfermeiro. Não adianta colocar um médico e não colocar um psicólogo. Não adianta colocar um médico e não colocar um fisioterapeuta e por assim vai. Nós desafiamos o governo a fazer, então, um grande concurso para contratar esses profissionais não médicos. E contratar os médicos, mas não com bolsa, com salário, como qualquer trabalhador. E mais, desafiamos o governo a criar um plano de cargos, carreira e salário para os trabalhadores do SUS, para os trabalhadores médicos e para os trabalhadores não médicos também.
Isso sim pode fixar os trabalhadores médicos e não médicos na periferia das grandes cidades e nas regiões mais distantes. Esse programa, da maneira como foi construído, não vai fixar ninguém. Os médicos portugueses e espanhóis que virão pretensamente para cá para trabalhar nessas regiões vão sair correndo assim que a situação em Portugal e na Espanha melhora. Outra crítica que pode ser feita ao programa Mais Médicos é que ele se propõe também a aumentar o número de vagas nos cursos de medicina. Fica uma pergunta, como serão aumentadas essas vagas? Porque orçamento para a saúde a gente não vê. Então, vai ser nas universidades federais, que já estão subfinanciadas. Nos parece que talvez a tendência seja dar mais dinheiro para as universidades privadas, ou seja, mais uma privatização, nesse caso, da educação. Abrir vagas de medicina nas universidades privadas. Somos contrários a isso. Um outro aspecto do programa, Mais Médicos, é que o pagamento das bolsas será feito pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que é a privatização da saúde federal. Nós somos contrários a isso, assim como os trabalhadores federais, os funcionários federais são contrários a isso. A FASUBRA, o ANDES, todas as entidades se colocaram contrários à criação da EBSER. Nós defendemos a revogação da EBSER e a revogação de todas as privatizações feitas, tanto a nível federal como a nível dos estados e municípios, através das organizações sociais. Hoje, 31 de julho, ocorreu um ato aqui em São Paulo dos médicos, uma passeata contra esse programa Mais Médicos. Já houve outras movimentações, houve uma passeata enorme de 5 mil médicos aqui em São Paulo. No Brasil, houve paralisações em vários estados entre ontem e hoje, 30 e 31 de julho, e o Movimento dos Médicos está programando uma marcha a Brasília, dia 8 de agosto. Nós defendemos esse movimento, mas fazemos um chamado também a esse movimento, que se combine com os outros movimentos dos trabalhadores que estão acontecendo aqui no Brasil. Os médicos só poderão ser vitoriosos, só poderemos derrotar esse programa Mais Médicos do governo Dilma e do ministro Padilha se nos juntarmos ao restante dos trabalhadores e participarmos no dia 30 de agosto do grande Dia Nacional de Lutas e Paralisações que vai ocorrer, chamado pelas centrais sindicais, entre elas a Conlutas. Só a unidade com a classe trabalhadora pode permitir essa vitória. Os médicos que ficarem isolados, se os médicos ficarem isolados, acreditando que só com a força do seu movimento vão conseguir reverter esse projeto, correm um grande risco de ser derrotados, porque o interesse eleitoral, o oportunismo do outro lado, que é o lado do governo, é muito forte. O governo Dilma está desesperado com a ação das massas, com o clamor das ruas, e precisa dar alguma resposta. O plebiscito que ela propôs já dançou. A grande resposta que ela tem hoje é o programa Mais Médicos. Os médicos sozinhos não podem derrotá-los, tem que derrotar junto com a população, junto com os trabalhadores e com a juventude. O nosso lema não é que a gente quer ganhar melhor, mas a gente quer trabalhar em condições que nos permitam ajudar a população. Obrigada.